Funções de data e hora. Para de ficar fazendo tentativa e erro e entenda de uma vez por todas. Não é SQL. Você não está trabalhando com SQL. E aí, pessoal? Tudo 100%? Vamos entender um pouco como é que funciona datas no AQL e entender de uma vez por todas que é diferente do SQL? Então, olha só. Aqui no Help, né, a gente tem funções de data e hora. As funções de data e hora têm como base um número de série de data e hora que é igual ao número de dias desde 30 de dezembro de 1899. O valor inteiro representa o dia e o valor fracionado representa a hora do dia. Isso é um detalhe que muita gente esquece de observar. No SQL Server, eu não sei o Oracle, mas no SQL Server, se não me engano, é 1969 a menor data. Então tem uma diferença de tratativa aí, quem souber, coloca aí nos comentários qual que é a data a menor data no SQL. No SQL Server, no Oracle, no Postgre, cada banco de dados tem a sua tratativa de a menor data. No caso do Qlik, a menor é 1899. Não significa que ele trabalha só com essa data, né? A partir desse ponto, os números ficam como negativos, se não me engano. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, a função local time. Ao processar um campo de data e hora, um carimbo, né, de data e hora, com uma função de data ou hora, o ClickSense ignora os parâmetros de horário de verão, a menos que a função de data e hora inclua uma posição geográfica. Então, se a gente pegar aqui, local time, de um arquivo e passar aqui a palavra Paris, ele vai trazer o horário de Paris. Usa parâmetros de horário de verão, enquanto local time GMT-1 não usa esses parâmetros. Então a gente pode passar o nome da cidade ou pode passar o GMT-1 aqui para fazer conversão de data e hora local time. Quem que já ficou fazendo conta aí, -3, +3 na data em timestamp, porque você estava com os dados com horário UTC. Não sabe o que é o horário UTC? Dá uma pesquisada aí, Google salva. Então a gente tem, expressões com inteiro de hora: segundo, minuto, hora, day, week, month, year, weekday. Funções de data e hora: o agora, né, o now, today, e o local time, que vai trazer o time zone ali. E aqui o DST não é o que vocês estão pensando. Eu sei que vocês estão com a mente poluída e vai ficar pensando besteira, mas aqui é horário de verão. Então o local time vai trazer o horário de verão. Make date, onde você vai passar ano, mês e dia para poder criar uma data, caso você tenha só o ano ou só o mês, ou isso esteja em colunas separadas. Make week date, que você pode criar passando o ano, semana e o dia da semana, né? Make time, para fazer hora, minuto, segundo. E o que é esse FFF aqui? Quem sabe? Coloca nos comentários aí o que é o FFF. Não vou falar, tá? Eu respondo nos comentários aí, quem escrever. Mas é bem óbvio, né? AddDmonth, para de ficar adicionando, fazendo today mais 10, today mais 50. Tem a função AddDmonth. Então, se você quer adicionar 30 dias numa data, é diferente de você fazer today mais 30 e você adicionar 30 dias a uma data, ou remover 30 dias. Então, o AddDmonth, quando ele tem o número positivo, ele acrescenta meses em uma data, e o número negativo, ele remove meses de uma data, considerando inclusive anos bissextos. Add year, year to date, time zone. O que é a função time zone? Esta função retorna o número do fuso horário atual, conforme definido no Windows, ou seja, no teu servidor, se você estiver rodando no servidor, ou do teu computador local, se você estiver rodando no desktop. GMT é diferente de UTC, já sabem disso? Então, se você está vendo esse vídeo, não entende nada de UTC e GMT, recomendo dar aquela pesquisadinha no Google para estudar um pouco mais sobre essas coisas, que isso vai te ajudar muito em qualquer ferramenta. Eu falo bastante de ClickSense aqui porque é a ferramenta que eu uso no dia a dia, é a ferramenta que eu tenho minhas certificações. Mas essas dicas que eu estou dando servem para qualquer ferramenta que você for usar, até no próprio Excel, tá bom? Então GMT, Greenwich Mean Time. A minha pronúncia no inglês não é essas coisas, então derivado do relógio do sistema e das configurações de hora do Windows. Então GMT, você vai pegar o horário mediano de Greenwich, mediano, sei lá, esqueci o nome. UTC, Coordinate Universal Time.
Então é a hora universal, muito usado na aviação. Daylight Saving retorna os ajustes atuais do horário de verão conforme definido no Windows. Converte local time, você já viram, timestamp, place, ou se é para ignorar horário de verão verdadeiro ou falso. Set days, definir função de hora, set days, timestamp, quantos anos você quer adicionar em uma data hora. Quantos meses você quer adicionar num timestamp. Funções in year to date, in quarter to date, in month. E aí vocês podem abrir aqui no help cada uma delas para ver o que elas fazem. Função de start e end, year start, year end, year name, quarter starter, quarter end. E por aí vai. Month start, month name, months start. Então, existe month start no singular e months no plural start, o mesmo para end, né? Week, lunar week start, lunar end week, lunar week name, funções lunar, muito usado em cálculo de feriados móveis, né? Usa essas funções. Função age, essa função é sem dúvida uma função que a galera mais ignora. Fica fazendo cálculo igual faz no SQL, né? O dia colocando if lá para ver se é a data atual, se não, mais um ou menos um lá. Quem já fez cálculo no SQL sabe do que eu estou falando. Aqui na função age, se você passar aqui o today e a data de nascimento, ele vai retornar com precisão de dia. E se você passar um timestamp com hora, minuto e segundo, você vai ter a precisão em segundos do aniversário. Ou seja, só vai estar realmente um ano a mais quando passar daquele 1 segundo ali na precisão da data. Feriados, network days, first work day, last work day, day number of year, day number of quarter, né, para saber qual é o dia do ano e não a data, né? Por exemplo, 28 de agosto é qual dia do ano. Então, days number of year, ok? Bom, vamos deixar de... Aqui já entenderam, né? Tem todas as funções, estudem. Vamos aqui pro nosso aplicativo. E aqui tem uma coisa interessante que eu quero fazer para vocês verem aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou carregar aqui um load inline. Aqui a gente tem um modelo pronto. Observe que a gente tem a palavra-chave, tem um modelo. Vocês já usaram o modelo aqui no script? Fica a dica aí, hein? Podemos usar modelos. Aqui a gente vai ter data 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou carregar isso aqui e vamos olhar aqui no modelo de data. Numérico inteiro. Ou seja, isso aqui não é uma data. Vai de 1 a 5, não é uma data, correto? Vou chamar isso aqui de mês. Carrego, vou olhar aqui. O que aconteceu? Simplesmente nada. Ou seja, não adianta colocar o nome da coluna. Eu sei que isso é bem básico. Calma, calma. Você que é avançadão aí, manja tudo de data. Tenha calma. Só estou fazendo um passo a passo aqui para todo mundo entender. Tanto quem é mais básico para quem é mais avançado, tá? Então aqui a gente está de 1 a 5. Isso aqui é um numérico inteiro. Correto? Se eu trocar isso aqui para janeiro, fevereiro, março, abril e maio e carregar esses dados, o que vai acontecer aqui? Ó? Texto. Ou seja, número é número, texto é texto. 3 palavras, 3 letras, para ele é só número, para ele é só texto. Tranquilo até aí, né? Show de bola. Agora, olha o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. O que temos agora? Não definido. Então, como a gente tem... Primeiro eu carreguei números, depois eu carreguei texto, ficou indefinido aqui qual é o tipo de dados, ok? Até aí nada tão estranho, né? Se eu trocar isso aqui de lugar, o que acontece? Texto e número também não definido. Até aí tudo tranquilo, certo? Agora eu vou trocar isso aqui de lugar de novo. No entanto, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Month, mês. E vou comentar essa parte aqui. Viu o que aconteceu? Dezembro, janeiro, 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 janeiro. Numérico inteiro. Número de 1 a 5. Não é estranho? Porque eu tenho o mês. Número 1, 2, 3, 4, 5, ele carregou como mês. E aí ele foi... Um é dezembro e os outros todos janeiro. Tá aparecendo o month, mês aqui, tá vendo? Que eu não coloquei o as. Continua sendo um numérico inteiro, apesar de aparecer o nome e aparece esquisito isso, né? Será que se a gente completar aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, ele vai entender de forma diferente, 12 linhas, e não entendeu de forma diferente. Agora, se eu colocar aqui o seguinte, make date 2021, vírgula, mês, o que vai acontecer? Numérico inteiro,
timestamp date. Mês 2, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, 9, 10, 11, 12. Então, entendeu que ele não vai fazer a interpretação somente do mês por estar o número de 1 a 12 aqui? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui e colocar aqui. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Aí aqui eu vou colocar 2020. Olha só. Aqui ele interpretou corretamente. Aqui ele não interpretou, ok? Só para não ficar fazendo barra de rolagem lá, eu vou tirar esses 6 meses aqui, tá? Olha só. Ficar mais curto aqui pra gente ver. Então eu tenho aqui, ó, de 1 a 6 e aqui tá nulo. Se eu colocar months aqui, o que vai acontecer? Mesmo resultado, ok? Mas se eu colocar date, jogo da velha, vírgula, olha lá, nada também. Esse negócio aqui é muito confuso. Isso aqui é muito complicado. Ó. Mês abreviado com formato date. Vamos comentar isso aqui e deixar apenas o date. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Numérico inteiro. Se eu deixar só 2 M's, texto. Confuso, né? Agora vamos fazer o seguinte. Colocar aqui, ó, 3 M's, carregar e veja que ele trouxe, ó, numérico inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então se eu colocar agora, não carregou. Se eu colocar num, não carrega. Aqui eu vou colocar make date 2020, número da conversão do mês abreviado, usando o date, função de interpretação do mês com o mês abreviado e o num para converter a data. E quando rodar isso aqui, a gente vai ver que também não funciona. Então, vamos tentar converter o mês direto 2020 barra janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E observe que não tem tag, então ele está misturando 2 tipos de dados aqui. Então, aqui ele carregou como texto também. Então, não tem jeito aqui. Ó. Comentar isso aqui, deixar só isso aqui. Texto 2020, numérico inteiro, timestamp date. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, olha só que interessante, né? Se a gente deixar somente o mês, fazer de novo aqui, ó. Se a gente deixar somente o mês sendo carregado, ele vai carregar como numérico inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E aí se eu colocar aqui a função date, 1899, porque eu não tenho o ano definido, 1, 2, 3, 4, 5, mas está como numérico inteiro, ele não está como tipo data. E se eu fizer assim, ó, 2020, concatenando com o mês, mesmo sendo o mês abreviado, e colocar na máscara o ano completo mais o mês, aí vamos ter ele do tipo timestamp date sendo interpretado dessa forma. Então observem o seguinte, observem que aqui, ó, não tem o tipo de dados definido, porque tem texto e números misturados. Se eu converter os meses usando a função de interpretação, ele define o formato numérico inteiro. Se eu inverter isso aqui, continua sendo numérico inteiro, por causa da conversão. E se eu tirar aqui, ele perde o tipo do dado. Eu montei essa planilha aqui no Excel, que tem os dias, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e data, tudo de 1 a 12, certo? Então, se eu formatar isso aqui no Excel para data, o que teremos? Ó? De 1 a 12, janeiro de 1900. Desculpa, tudo janeiro. Se eu formatar isso aqui para ano, tudo 1900. Mas, olha lá. Se eu formatar isso aqui para hora, tudo 0 hora. Se eu formatar isso aqui para minuto, tudo número 1. Segundos, se eu formatar isso aqui para data, de 1 a 12 de janeiro de 1900. Então observe o que fica carregado aqui, formatando de 1 a 12 aqui no próprio Excel. Agora, se eu vier aqui no clique, deixa eu salvar, né? Salvo. Agora eu vou vir aqui no clique e vou carregar aquela planilha. Tudo de 1 a 12, exceto a coluna hora que eu coloquei um H lá, tá vendo? Minuto, segundo. E olha a coluna que eu formatei como data. 31 de 12 de 1899 a 11 de 1 de 1900. Agora, se eu sair daqui, sei lá, voltar aqui no Excel e vou dar um Ctrl Z em tudo, salvar, ó, salvo. Agora eu vou voltar aqui no clique, escolher a mesma planilha. Olha lá, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, data. Ou seja, a sua formatação no Excel e a sua formatação de onde você está lendo os dados vai afetar diretamente o comportamento da interpretação desse campo aqui dentro do clique. Vou clicar em inserir, então eu carreguei aqui só para ver, ó, carregou tudo como numérico, né? Mês numérico inteiro, ano numérico inteiro, data numérico inteiro. Então carregou tudo como número inteiro, né? Agora eu vou carregar com as funções: número inteiro, número inteiro, número inteiro, número inteiro,
número inteiro e número inteiro. Observe que o comportamento é bem parecido com a formatação. Mas se eu mexer na formatação lá, vai afetar qual é a função que eu tenho que usar aqui. Que já deu para entender como é complicado trabalhar com esses campos mal formatados, né? Então, qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é você trabalhar com campo já no formato de data. Então aqui, ó, esse campo, eu estou lendo um arquivo texto delimitado por vírgula e ele está no formato de data no Brasil. Ó, 1º de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de março. Vou carregar isso aqui e olha só, número inteiro, timestamp, date. Então ele já interpretou como um campo data. E esse aqui ele interpretou como um campo texto, sem problema nenhum, ok? Mas você tendo o campo no formato de data, ele já vai carregar direitinho. Vamos carregar agora, colocar aqui, ó, asterisco, para ele carregar o outro arquivo. Ou melhor, deixa eu carregar o outro arquivo para vocês verem qual que é o formato do arquivo. Olha só, ele não entendeu como formato data e hora. Porque aqui eu tenho 13 do 1, ó, 1 do 13, 2 do 14, 3 do 15, porque aqui está mês, dia, ano. O formato de data. Para resolver isso aqui, o que eu posso fazer? Vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu trocar aqui formato de data, mês, dia, ano e fizer o mesmo aqui, olha o que aconteceu. Timestamp date. Então, aqui, como aqui está mês, dia, ano, não, tá certo. Como aqui tá mês, dia, ano, ele já identificou como timestamp só por eu ter mudado aqui o formato que é mês, dia, ano. Se eu voltar aqui para carregar o formato BR, ele já deu problema de novo aqui, tá vendo? Porque agora eu tô carregando o formato brasileiro. Então eu vou voltar aqui pro dia, mês, ano. O pessoal às vezes pergunta, né, por minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo é minuto. Maiúsculo é mês. Então eu vou deixar aqui no padrão brasileiro, dia, mês, ano, e aqui carregando o arquivo do Brasil. Então quando eu carregar aqui, já vai aparecer aqui, ó, corretamente, ó, timestamp date, tá vendo? Porque tá tudo certinho, as datas dos meses, né? E aqui eu vou colocar para carregar os dois arquivos. O que aconteceu? Deu ruim de novo. Ele não identificou porque aqui tem, ó, 3 do 15, 3 do 16, 3 do 17. Então eu preciso forçar ou corrigir esses campos. Como que eu posso fazer essa correção? Todos os campos que forem BR, eu vou carregar desse jeito. E aí ele já vai identificar corretamente, né? Timestamp date. Tudo que for o S, eu tenho que carregar aqui com a função date, dizendo onde está o mês, onde está o dia e onde está o ano. Timestamp date, 15 do 3, 16 do 4, abril 2016, 16 do 4 e não 4/16. E observe que eu não tive que colocar a função date aqui. Eu tive que fazer somente a função de interpretação. Ou seja, esse arquivo eu não preciso fazer nada, porque ele já está sendo interpretado como BR, que é o formato padrão. Esse outro arquivo, eu tenho que fazer a interpretação, porque o formato da data é diferente. A data está em outro formato. Então, ele vai carregar corretamente onde que está o dia, o mês e o ano, né? Mesmo eu estando em arquivos diferentes, por causa dessa formatação aqui eu não preciso dizer a formatação. E como que ele sabe qual que é essa formatação, né? Se eu inverter aqui na variável, se eu colocar aqui, ó, mês e dia, o que vai acontecer? Olha lá. Já perdeu a formatação aqui. E aí ele provavelmente está interpretando tudo errado aqui, tá vendo? 3, 15, 3 do 15, 3 do 16, né? Não existe mês 15 e mês 16. Né? Então ele já deixou de funcionar aqui porque eu inverti a formatação aqui. Então, bastante cuidado, pessoal, com o que você define no date format, no timestamp format, porque o que está definido aqui é o que vai ser levado em conta na hora de fazer a leitura dos dados. Olha lá, timestamp date, então a função date. Tá, mas esse aqui que está a função texto, né? Como que a gente faz? E se tivesse invertido também, né? Aliás, deixa eu inverter. Então eu inverti aqui também, janeiro 2000 é o mês e o ano, e aqui o ano e o mês, né? Como que eu faço para essa coluna ser interpretada como data também? A gente vai usar uma função de interpretação. Então nesse caso aqui vai ser o date com o jogo da velha
que é a função de interpretação. Aí eu tenho que dizer como que está o formato do mês. No caso do Brasil, está o ano primeiro, completo, né? Então, 4 vezes a letra Y, tem uma barra e tem o mês abreviado. 3 vezes a letra M. As, ano, mês. E nesse arquivo aqui, tá ao contrário, né? Tá o mês abreviado barra o ano. Ao contrário, né, pessoal? Aqui é que é o mês e aqui que é o ano. E aqui é ano e mês. Timestamp day. Como diz o nosso amigo Tonial, faz certo que dá certo. Então, olha só. Janeiro 2021, fevereiro 2021, janeiro 2013... fevereiro de 2014, março de 2015, 2016, maio, junho. Poxa, mas espera aí. Que doideira é essa? Porque veja que aqui tá mês e ano. E aqui tá ano e mês. E aqui ficou mês-ano, tanto para um arquivo quanto para o outro. Uma outra dica, como sabe qual que é arquivo? Qual que é o arquivo, né? File base name. Então aqui as datas do Brasil, aqui são as datas dos Estados Unidos. Se a gente inverter isso aqui, o que acontece? Timestamp, timestamp date, arquivos do Brasil, ano, mês, arquivos dos Estados Unidos, ano, mês. É ou não é de deixar os cabelos brancos? Perceberam aqui, né? Estados Unidos, janeiro, fevereiro com um B, é tipo date, mas tá o mês abreviado, março, abril, tá vendo? Maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí aqui aqui no Brasil, ó, junho, julho, setembro, outubro, ó, BR, October, November, August, ó, BR e tá com agosto. Se eu troco de lugar, só vou fazer isso, ó. Ctrl C, Ctrl V. Só troquei de lugar, né? Janeiro 2021, fevereiro, março, abril com BR, ó. Maio com I, arquivos do Brasil. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora chega aqui, está dizendo, ó, março, abril, maio com I. Tá vendo? Junho, julho e é o tipo date timestamp. E aí, sabia dessa? É ou não é de cair da bunda? O YouTube já vai cortar o meu alcance só por causa que eu falei a bunda. Então, compartilhem. Dá um like aí se você não sabia disso, beleza? Então, olha só. Date format, dia, mês, ano. E timestamp format, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. E colocaram nos comentários aí o que é o FFF. É óbvio, né? Isso aqui afeta como você está tratando os campos data. Como que você vai formatar esse campo data. Se você mudar a ordem, também vai afetar de como os campos data são interpretados. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comente aí, curta, compartilhe com seus amigos. Acho que é importante todo mundo saber isso, essas mudanças aí, como o formato da data afeta e como a ordem de cargas também afeta. Se vocês querem que eu fale mais sobre campos do tipo data, use outras funções de data, faça exemplo com funções de data, maior que, menor que, como fazer derivação dos campos data, coloca nos comentários aí. Prazer sempre gravar vídeos para vocês aqui explicando esses detalhes com essas principais diferenças do AQL, tá? Lembrem, vocês estão trabalhando com AQL, não com SQL. Então vocês precisam ter cuidado com esses detalhes aí de tudo, de toda a plataforma, de toda a linguagem. Vai aparecer mais vídeos aí no final para você continuar no canal e assistir outros vídeos aí. Abraço, até a próxima.